Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer muito à Fermentec, ao Amorim, ao convite, para estar aqui falando desse tema tão em moda e tão importante nesse momento, né? De inteligência operacional, mas principalmente falando sobre aplicação de tecnologia na performance industrial. Então, eu sou Douglas Mariani, sou Head de Desenvolvimento e Implementação da Soteca do Brasil. Estou há 20 anos nesse tema de desenvolvimento e é muito bom encontrar aqui os nossos parceiros que ajudaram a gente a desenvolver a tecnologia, como o Fernando, lá da Rota Mogiana, que está conosco há vários anos aí. Bom, a Soteca do Brasil é uma empresa já velhinha. A Soteca, ela está conosco, ela está no mercado há 40 anos. Nós nascemos no setor de óleo e gás. Hoje temos 2 escritórios no Brasil e o SPA é o nosso produto mais focado no setor sucroenergético. Todos nós somos engenheiros químicos, então nós somos gente de processo, usando tecnologia aplicada à melhoria de processo. Tecnologia é uma tecnologia desenvolvida no setor. E a gente está muito focado no nosso pós-venda, uma vez que a gente aprendeu nesses 20 anos que nenhuma safra é igual a outra e os clientes necessitam de suporte continuado, adequação de modelos e está aí ajustando o seu negócio. Então, a nossa trajetória começa nos anos 80, no mercado de óleo e gás. A gente trabalhou bastante com modelagem, matemática, gêmeos digitais nesse negócio. Isso ficou lá porque não existia microinformática, automação nessa época no setor. Nos anos 2000, quando a gente vê a evolução da automação no setor energético, a gente trouxe tecnologia de lá para cá, transferindo o know-how da equipe e implementando o SPA, primeiramente focado em energia, depois evoluindo aí para os outros setores. E dessa trajetória, ela passa por uma expansão internacional. Hoje o SPA é uma ferramenta que está presente nas Américas, e em engenhos, em usinas, e também fora do mercado psicoenergético, uma tecnologia que foi exportada do mercado psicoenergético para outros setores, né, e atingindo uma escala aí global. Como eu comentei, né, nossos clientes dentro e fora do Brasil, setores como o setor açucarial, com bioenergia, outros setores de engenharia, sempre aplicando também a novos processos. Vamos falar sobre biometano, vamos falar sobre etanol de milho, e também temos ferramentas de engenharia para nossos clientes, para projetos de equipamentos, onde a gente tem trabalhado aí com os clientes nesse know-how aí. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o que eu queria trazer é que o SPA é uma plataforma de otimização industrial. A gente começou pensando em laços fechados, ou seja, controles de processo em laço fechado, integrando as áreas, integrando os phases das áreas. E com base no balanço de massa e energia em um gêmeo digital, que é a base do controle. Depois disso, a gente evolui, ou seja, vendo a demanda do setor de integrar soluções numa mesma plataforma, uma vez que a gente tinha os dados, o balanço. Então, hoje trabalhamos com dosagem inteligente de insumos, toda a parte de manutenção preditiva para adequar aí a operação da planta, análise de dados com AI, ou seja, a AI está aí e nós temos geração de dados de balanço para poder fazer uma análise e tomar decisão com base dos dados de AI e decidir aí os melhores dados a serem usados. Também trabalhamos com dashboards integrados, ou seja, visualizar os dados de balanço, visualizar os dados de processo e também trazer relatórios autônomos, né? Aqueles relatórios que antigamente eram feitos pela operação, manualmente, agora chegam no WhatsApp, se eu tenho um desvio operacional, eu recebo um alerta. Então, toda essa informação para tomar decisão, ou seja, dados para otimização operacional, gestão em tempo real, integrada, para ajustar a rota da usina em tempo real, para que a gente possa buscar os nossos desafios. Então, essa plataforma do SPA, ela está integrada aí. E aí, falando de gêmeo digital, falando de otimização, de laços fechados, a gente consegue, em uma única camada, ter um modelo matemático. Esse modelo matemático, você consegue colocar restrições de processo, balanços, condições.
Algoritmos de otimização rodam no modelo virtual e definem em tempo real set points de processo. Ou seja, nós somos a única ferramenta que faz balanço, gêmeo digital e integra set points para toda a planta industrial, com resultados comprovados em mais de 140 usinas. Nós temos aqui uma única ferramenta, estabilidade operacional, mas principalmente não adianta eu estar estável longe do meu ótimo. E usinas e mercados de agronegócio têm um desafio grande em poder encontrar o ótimo. A matéria-prima muda, acabamos de falar aqui sobre impureza, né? Quando a impureza muda, muda a condição da planta, muda a necessidade. Então eu preciso adequar o meu processo. E essa linha vermelha, que é o meu ótimo, ele muda bastante. Então, como eu estou toda hora, eu preciso adequar os meus set points da planta, olhando o todo. Não adianta a gente ter uma extração perfeita se eu não tenho vapor para tocar o processo. Não adianta eu ter uma vazão alta nos aparelhos se eu estou perdendo o garoto final, lá no final. Então, olhando o balanço de uma maneira integrada. Então, essa é a vantagem de você ter tudo uma ferramenta única que você consegue gerir. E aí a gente tem estratégia de implementação, que a gente chama de laços fechados, que elas podem entrar em várias áreas da planta. Temos trabalhado bastante com a parte térmica, com caldeiras de vapor, fluxo de caldo, controle de pH é um desafio para as usinas, é um controle muito difícil de se fazer no P&D tradicional, porque tem a reação, a variação do processo, toda a parte de fabricação, dornas, então a gente tem todo um portfólio aí para processos. Fizemos grandes trabalhos com os fabricantes de bioreatores para trabalhar com o mercado de biometano. Eu entendo muito interessante esse mercado, uma economia verdadeiramente circular, onde a gente usa vinhaça para produzir energia ou produzir combustível. Temos um desafio grande na estabilização da desflorização, da purificação do gás, a decisão de vender ou não. E isso a gente tem feito não só com o biometano, mas também com a energia integrar o PLD. Hoje a gente tem uma variação grande de preço de energia ao longo do dia. Então a gente pode otimizar a entrega, maximizando o seu real por tonelada de bagaço disponível. Que isso pode ser tanto para o biometano quanto para a usina. Mas a gente tem toda uma gama de laços fechados para a parte de biometano. E, naturalmente, evoluindo o nosso trabalho para plantas de etanol de milho, desde a parte de controle de dosagem, insumo, geração de vapor, até a parte de moagem, fermentação, secagem e integração térmica da planta. Então, a gente tem uma solução completa aí para todas as áreas do processo. E resultados. Nós não chegamos aqui com base em coisas para contar, né? Nós somos gente de dados, gente de números. Então, eu trouxe aqui um pouquinho dos nossos grandes marcos numéricos, né? Nossos retornos que a gente tem obtido com os nossos clientes. Reduções de mais de 37% da variabilidade em operação das caldeiras e estabilidade de qualidade de vapor. Aumento de 2,7% a 3% da eficiência energética, que pode virar combustível ou energia. Aumento de moagem, a gente tem trabalhado bastante com controle de rotação de moagem, capacidade de processamento, redução de paradas por tempo perdido. Estabilidade do controle de pH, redução de até 73% de variabilidade. Controle e redução do desvio do BRICS do xarope, garantindo que a fábrica vai receber um produto estável e com boa qualidade, que vai, no final das contas, trazer um aumento da eficiência, recuperação global, redução de desvios de controle de álcool, né? Álcool mais estável, muito mais perto do alvo. E, no caso do biogás, redução de flare de biogás ou eficiência na recuperação do biometano. O nosso retorno típico ele é de mais de R$1 por tonelada de cana, todos os nossos projetos que a gente tem implementado, um payback sempre inferior a 90 dias, e já temos uma base instalada de 145 plantas no Brasil e no exterior. Então é uma ferramenta bastante consolidada. Dados para dados, com dados aqui, os resultados que a gente tem obtido. Temos aqui uma ferramenta que permite a gente ter um gêmeo digital integrado, com dados de balanço em tempo real, dados vivos da planta. Um gêmeo digital que eu consigo olhar ele acontecer em tempo real, fazer acelerar e frear
olhar o balanço da planta com todos os indicadores de uma maneira integrada, uma visão bastante gerencial, bem facilitada da planta e que ajuda muito o gestor industrial a olhar o todo e o que importa, aqueles indicadores chaves do processo. E aí eu consigo chegar e dar um zoom no que eu preciso, naquele indicador que me incomoda, o que eu estou buscando, né? Então, uma ferramenta de balanço integrado, que está na nuvem, que eu posso ver do meu celular, eu posso ver de casa, de uma maneira bastante simples, de maneira bastante fácil aí, né, no nosso dia a dia operacional. Aqui é um dado real de um cliente que a gente está mostrando aqui para vocês em tempo real. Então, é um gêmeo digital realmente integrado aí para simulação e para acompanhamento. Temos trabalhado bastante na parte de integração com soluções de parceiros. Consumos de químicos são pontos muito importantes da planta. É um custo elevado. Então, junto com a DND, desenvolvemos soluções para tanto melhorar a base de controle, quanto a inteligência, correlacionar todas essas variáveis que a gente está vendo, como qualidade da cana, condição de processamento, temperatura e todas as condições de processo, para que a gente consiga dosar um insumo na hora certa, com a qualidade certa, ou seja, reduzir o custo operacional. Nós começamos esse projeto há pouco tempo e temos a grata surpresa de ter aqui cliente de vocês com reduções de consumo de insumos maiores que 15% e garantia do atendimento dos objetivos do cliente. Então, é um trabalho integrado aí, onde tem automação, tem processo, mas também tem fornecimento de produto e estudo de processo em tempo real. Temos trabalhado em relação à preditiva. O que a gente viu é que hoje a gente tem uma série de controles, série de instrumentos que estavam soltos no campo e que eles serviam para analisar. Eu vi o André falando aqui sobre o que ele montou lá na Lean, sobre ter um lugar para o pessoal acompanhar, ajustar, controlar. Mas hoje a gente tem dado um passo também de ter, além de integrar os dados no supervisório e os dados do supervisório voltando para os modelos de análise preditiva, a gente faz essa ponte de dados, controlar os processos, ou seja, dizer, olha, a minha caldeira não pode operar na vazão nominal porque eu tenho um problema nesse exaustor, e não dizer, vou reduzir ela a 20%, entender em tempo real qual que é o limite, qual que é o ponto ótimo, de uma maneira fina, ajustada, para a gente poder garantir a segurança do ativo, mas sem sacrificar a performance operacional. A gente tem feito esse processo de maneira bastante integrada. E um trabalho que a gente tem feito muito nas usinas, que tem evoluído bastante, por incrível que pareça, começou no Nordeste, baseado na dificuldade que eles têm com cana inteira, cana picada, com impurezas altas minerais, é um controle de moagem, onde a gente está olhando o que a agrícola tem de disponibilidade de cana, o que a usina consegue processar, e o próprio SPA define o ritmo de moagem da usina, olhando as duas pontas. Como eu faço para moer o que eu preciso moer dentro do meu objetivo com o que eu tenho disponível de cana. Então, de uma maneira bastante integrada, o SPA está olhando os dois lados e definindo o ritmo de moagem da usina em vários clientes, buscando o máximo processamento, sem perdas e garantindo eficiência operacional. Esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido e tem evoluído bastante na nossa base instalada. Outro ponto importante é o uso de AI para a tomada de decisões. Então, a gente tem hoje uma série de dados que estão sendo gerados nas usinas, as análises laboratoriais, e a gente pode usar esses dados para poder definir o meu RT, por exemplo, de uma fermentação de uma maneira muito mais estável, maneira muito mais ajustada, evitando, por exemplo, sobredosagens, pico de alimentação, falta de alimentação, e com isso eu consigo, com os dados que eu tenho, usando ferramentas de IA integradas nos modelos matemáticos da Soteika, já poder ajustar um processo muito mais estável e ajudar a ter informações aí para tomar decisão, ou, vamos dizer assim, quase near online, com os dados que a gente tem disponível. Claro que aí você pode depois integrar as informações e evoluir para o seu processo. Também temos trabalhado, como eu comentei, em dashboards de acompanhamento de processo, para visualização de performances, KPIs, indicadores,
gráficos de tendência, de uma maneira geral, e todo um ferramental de gestão industrial com indicadores de processo, alertas configuráveis baseados em processos, indicadores de informações que estão faltando para o balanço, aquelas que são importantes, que chamam a atenção do processo, fechamentos de boletim, acompanhamento de gestão de otimização em tempo real. E agora trabalhamos também com acompanhamentos de boletins de performance em tempo real que podem vir pelo seu WhatsApp. Ou seja, todo o ferramental de balanço, todo o ferramental de acompanhamento de performance, de acordo com a informação, assim que ela chega, o gestor já recebe ali uma análise, como é que foi a tendência, como é que está o processo, de uma maneira bastante fácil, bastante inteligente. Além do desenvolvimento de relatórios de fechamento de turno, relatórios de performances, ou seja, transformando os dados que antigamente necessitavam de gente, de ser manual, de uma forma muito mais fácil de gerir, de uma maneira auditável. Então, de uma maneira geral, o que a gente quer mostrar é que gerir a sua planta com dados, garantir que o seu processo esteja operando dentro do balanço de massa e energia, ele é fundamental para esse desafio que a gente tem hoje nas usinas de operar com performance e atendendo todas as dificuldades que a gente tem, seja climática, seja de mercado, seja de estratégia. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a, como diz aqui o André, a posicionar o grande barco, aí, o Titanic, aí no caminho certo, longe do iceberg. Pessoal, mais uma vez, agradeço a vocês. Peço desculpas pela voz aí, efeitos do El Niño que atacaram o sul lá, que atacaram um pouquinho a minha garganta nos últimos dias, mas eu agradeço bastante novamente a oportunidade. Muito obrigado.